E como funcionam as medições quânticas dentro da computação quântica em comparação com a computação clássica? A medição quântica é o ato de transformar possibilidades, a superposição dos qubits, em uma realidade. Nós sabemos que na computação clássica, o bit ele corresponde a um entre dois estados, 0 ou 1. Na computação quântica, não. O qubit, por razão da superposição, é como uma moeda girando no ar, onde que você não tem um estado certo dessa moeda, desse qubit. Você não sabe se ele está em 0, se ele está em 1, se ele está em ambos. Então, isso é utilizado a medição quântica para transformar em possibilidade, ou seja, probabilidades percentuais, de aquele qubit em questão estar tantos por cento em 0, tantos por cento no estado 1, e tornam-se definidos valores fixos para que nós, humanamente possíveis, possamos interpretar. Exemplo, uma superposição ele pode estar um qubit girando, né, e está em superposição, ele naquele momento exato do print que você tira para fazer a medição quântica dele, ele pode estar em 70% no estado 0, desligado, ou 30% no estado 1, ligado. Mas após a medição quântica, ele será ou 0 ou 1 para definir um valor fixo que seja interpretado humanamente possível. Uma comparação entre a computação clássica e quântica. Na computação clássica, o bit, que é a unidade de medida, ele possui duas combinações distintas de estado. É uma moeda, ou é cara ou é coroa. Ou é 0, não passa corrente, desligado, ou é 1, passa corrente, ligado. Esse é o bit. E essas são as medidas possíveis dentro do bit, as combinações distintas. Dois bits combinados, eles formam 4 combinações distintas. 00, 01, 10, 11. E se nós formos aplicar n bits, nós sabemos que eles terão 2 na n estados distintos, porque cada bit tem, no máximo, 2 combinações distintas possíveis. Portanto, um bit ele tem 2 estados possíveis, mais um por vez. 2 bits, ele tem 4 estados possíveis, um por vez. E 3 bits, 8 estados possíveis, um por vez. Na computação quântica, por sua vez, o qubit, que é a menor unidade de medida, ele tem estado indefinido por razão da superposição. Ele está em constante movimento, os elétrons de um lado para o outro. Então, isso representaria basicamente uma moeda girando no ar, que não é cara nem é coroa. Essas combinações de não ser cara, não ser coroa, ou seja, não ser 0 nem ser 1 e ser os dois ao mesmo tempo, elas são simultâneas e humanamente capazes de serem medidas através de probabilidades, uma combinação linear de estados básicos sob coeficientes de probabilidades para esses possíveis estados, que são 0 e 1. 2 qubits combinados formam-se uma superposição de 4 combinações, porém não são distintas como na clássica. Elas são simultâneas, tudo ao mesmo tempo. 00, 01, 10, 11. Então, é a mesma questão. N qubits, aliás, eles são 2 na n, porque são 2 estados possíveis, porém simultâneos. Então, um qubit ele vai ter 2 estados possíveis simultaneamente. E aí você vai medir o percentual de quanto está em 0 e de quanto está em 1. O mesmo vale para 2 qubits, que vão ter estados de 4 estados possíveis, todos eles ao mesmo tempo, percentuais para cada um deles, e também o mesmo vale para 3 qubits, onde terão 8 estados possíveis, todos sendo aplicados ao mesmo tempo, medidos através de percentuais para uma probabilidade humanamente interpretativa, e todos eles são estados simultâneos que estão ocorrendo ao mesmo tempo por questão da sobreposição, que é, tecnicamente falando, os elétrons controlados que navegam de um lado para o outro dentro do processador quântico em controle através de todo aquele hardware ao redor. Outra questão que nós vamos trabalhar muito nos algoritmos quânticos é o espaçador de Pauli, o sparse-Pauli, que ele advém das matrizes de Pauli, onde são combinadas 3 matrizes, x, y e z, e também a i, onde um qubit é colocado em questão para ser medido seu estado. Quando é aplicada a matriz X, ele inverte o qubit. É como se tivesse um entrelaçamento, tá? Então, é como que se o qubit que seria 0, ele vira 1. Se o qubit estava 1, ele vira 0.
A matriz E ela vai mudar o qubit de fase, como, por exemplo, ali mudar a cor invisível de seu estado. A matriz Y é a combinação dos dois, X e Z. Então ele vai inverter o estado do qubit e também mudar a fase dele. E quando é aplicada a matriz Y, ou a identidade, aliás, a matriz I, a identidade I, é só para identificar que nada foi surtido de efeito, ou seja, não fez nada. Então você coloca o I para dizer que não foi feito nem X, nem Z, nem Y, que seria a combinação de X e Z. Pauli String é a aplicação, a operação de 3 operadores, por exemplo, ali em 3 qubits, que são representados em X, Z e I, ou seja, X, Z e I será uma sequência de Paulis, uma Pauli String, onde que aplica X no qubit 1, Z no 2 e I, ou seja, nada, no 3. O operador de Pauli, o Sparse Pauli Operator, é um local para armazenar o valor dessa equação. É uma forma compacta e esparsa de guardar essas combinações sem ocupar tanta memória. Basicamente uma variável de operador. O estado quântico é como o sistema está. E o Sparse Pauli é o tipo do óculos que você vai observar esse sistema. Você escolhe o conjunto de lentes, que são as matrizes de Pauli, entre X, Z e I, ou as escolhidas ali para aquela determinada questão, para analisar o sistema, o Sparse Pauli, e obter informações que seriam as medições, as métricas, as probabilidades de valores desses qubits. O Pauli Noise, que é o ruído de Pauli, é um modelo de ruído quântico que descreve os erros aleatórios aplicados a qubits dessas matrizes de Pauli X, Y e Z. Elas são usadas para simular as imperfeições reais das transformações dos qubits em computadores quânticos, porque a gente sabe que no código 1 mais 1 é 2, mas que na realidade nós estamos, através de linguagem de alto nível, humanamente interpretada, realizando funções, inclusive funções quânticas em um determinado espaço de hardware, como por exemplo um processador quântico. Então não necessariamente aquilo que será feito no código terá 100% de eficiência e eficácia e digamos assim, que seja certeiro possível para ser aplicado no mundo real. Ainda não conseguimos encontrar uma solução em que 1 mais 1 é 2 para a computação quântica, então existem imperfeições e o Pauli Noise é usado para fazer essa medição. O X-Error, ele inverte o estado, que seria o Bit Flip Noise. O Z-Error, ele muda a fase, o Phase Flip Noise. E o Y-Error vai combinar esses ambos os erros. Então é basicamente o inverso daquilo que é feito dentro da Pauli String ali, ou dentro da Sparse Pauli, tá? Que são as imperfeições encontradas dentro do Sparse Pauli, que são os errors dentro dessas questões, dessas matrizes. A depolarização, o ruído de depolarização, depolarizing noise, ele destaca a forma simétrica de Pauli Noise na aplicação dessas matrizes Pauli, que são a X, Y e Z, com a mesma probabilidade. E também como a gente pode fazer benchmarks quânticos dentro da computação quântica. Os benchmarks quânticos eles vão avaliar o desempenho e a utilidade dessas máquinas quânticas, em especial os processadores quânticos, sem implicar na vantagem comprovada dos quânticos sobre os clássicos. Tá? Ele tenta fazer medições em que vai equiparar as duas computações sem a disparidade de uma ser da física clássica e outra da quântica. A fidelidade de camadas mede a capacidade geral do processador em executar esses circuitos, revelando os seus detalhes sobre os qubits, as portas lógicas e inferências, aliás, as interferências dentro desse processo. Os clocks, que são as operations, as operações de camada de circuito por segundo, tá? Os clocks é uma forma de medição, então ele mede a velocidade de execução desses circuitos em um volume quântico, combinando o desempenho quântico com o clássico. Ambas permitem comparar esses sistemas e acompanhar os ganhos de performance, então é assim que essa unidade de medida é utilizada para benchmarks, no caso quânticos. E a profundidade do circuito indica quantas operações paralelas, simultâneas, podem ser executadas antes da pau, no caso antes da decoerência, tá? Determinando a complexidade desses circuitos possíveis. No próximo encontro a gente vai dar uma leve introdução sobre as tecnologias, plataformas e linguagens de programação existentes para trabalhar com máquinas quânticas reais.
Todas essas informações você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io.